Senta aí, que é o primeiro informativo do STF de 2026. A gente vai analisar o informativo 1204, de 13 de fevereiro. São apenas 4 julgados, mas todos de altíssima relevância. Temos 2 temas de repercussão geral e temos questões quentes aqui sobre improbidade administrativa e crimes contra a honra. E vamos direto ao ponto. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia Carreira Jurídica. Eu preciso que você se inscreva no canal, comente aqui se você está gostando, se estamos sendo úteis para você aqui na sua caminhada, e em especial se você tem aprendido, ainda que de maneira rápida, pelo menos os principais fundamentos das decisões. Beleza? Vamos lá, comente aí de verdade, senão esse projeto vai acabar. Eu já disse, e não é verdade, isso depende da diretoria, né? Não é mentira, isso depende da diretoria. Então eu preciso que você se envolva, né? Goste, comente, encaminhe, curta também, senão, enfim, né, isso aqui não vai dar seguimento, beleza? Olha, o primeiro tema é o tema 1167 de repercussão geral. O tema que trata sobre teto remuneratório e sobre pensão por morte. Então, primeiro tema de repercussão geral fala sobre teto remuneratório no cálculo de pensão por morte. E o grande destaque do STF, ele fala que os valores que excedem ao teto remuneratório do serviço público devem ser excluídos da base de cálculo da pensão por morte, que foi regida pela Emenda Constitucional 41 de 2003, garantindo, assim, um equilíbrio atuarial e de congruência entre a contribuição e o benefício previdenciário. Então, qual foi a tese fixada aqui pelo Supremo? Ele basicamente disse, olha, esse valor que é correspondente ao que você recebe de pensão, né, ou seja, provento ou remuneração do instituidor da pensão por morte, para fins lá do artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele tem que considerar apenas as parcelas que são efetivamente percebidas por esse servidor ativo ou por esse servidor aposentado. Mas você deve excluir qualquer tipo de valor que exceda o teto ou o subteto remuneratório do artigo 37(11) da Constituição Federal, já que sobre eles não incide a contribuição previdenciária. E a sistemática constitucional exige congruência entre custeio e entre benefício. E quais foram os fundamentos do Supremo nessa decisão? Primeiro ponto, a jurisprudência do Supremo disse que a base de cálculo da contribuição previdenciária não é o valor total nominal da remuneração de um servidor, mas apenas a quantia efetivamente recebida limitada ao teto remuneratório constitucional, e nós temos um tema 639 de repercussão geral do Supremo sobre isso. Segundo ponto, ele destacou o equilíbrio atuarial. Se você concede a pensão por morte calculada com base em parcelas sobre as quais não houve uma efetiva contribuição desse servidor instituidor, ou seja, sobre parcelas acima do teto, isso compromete o equilíbrio atuarial entre custeio e entre benefício que sustenta o regime previdenciário constitucional. E o terceiro ponto, ele fala sobre a mudança da Emenda Constitucional 41 de 2003. Antes da Emenda Constitucional, a pensão correspondia ao valor total dos proventos desse servidor falecido. Depois da Emenda Constitucional 41, a pensão passou a ser limitada também pelo valor máximo do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente esse limite. O raciocínio do Supremo foi: se a contribuição previdenciária só incide sobre valores até o teto, a pensão só pode ser calculada sobre esses valores. Há uma congruência necessária. Contribuição sobre X, benefício calculado também sobre X. O segundo tema é sobre a promoção de magistrados por antiguidade. E aqui houve um embargo de declaração, né, no ADI sobre critérios de desempate na magistratura. O grande destaque do Supremo foi que a antiguidade entre magistrados deve ser aferida pelo tempo de efetivo exercício no cargo e, no caso de posse na mesma data, pela ordem de classificação no concurso público. E o fundamento do Supremo foi obedecer à regra constitucional do artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal, que ele fala que a ordem de classificação no concurso para ingresso na magistratura tem estatura constitucional e impõe preferência obrigatória nas nomeações. Então ele olhou meio que uma lógica do sistema. Quando 2 magistrados tomam posse no mesmo dia, situação que geralmente decorre do ingresso no mesmo concurso, esse parâmetro deve ser adotado como um critério preponderante de desempate numa apuração em promoção por antiguidade. Então é como se houvesse uma hierarquia dos critérios. Primeiro, vamos ver o tempo de efetivo exercício no cargo. Segundo, em caso de posse, na mesma data, ordem de classificação no concurso. E terceiro, ou seja, o critério etário, apenas subsidiário. Só em caso de empate na classificação do concurso, eu utilizo o critério de idade.
Por quê? Porque essa diretriz decorre da própria lógica constitucional de ingresso e progressão na carreira. Isso vincula todos os entes federativos, independentemente de previsão expressa na lei local. Cuidado, muitas leis estabeleciam a distinção, ou melhor, o desempate pela idade. Então, basicamente, o STF determinou aqui ao CNJ que proceda a um estudo e uma uniformização dos critérios de desempate para promoção por antiguidade na carreira da magistratura em todo o país. E o terceiro tema é o tema 1260 de repercussão geral, que trata sobre crime eleitoral e improbidade. E foi o segundo tema de repercussão geral desse informativo, que fala que o crime eleitoral e improbidade administrativa teria uma dupla responsabilização e competência. E foram 3 teses fixadas aqui pelo Supremo. A primeira tese é que é possível a dupla responsabilização por crime eleitoral de caixa 2, que está no artigo 350 do Código Eleitoral, e o ato de improbidade administrativa, que está na Lei 8.429 de 92. Pois a independência de instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral, ou seja, ilícito civil, ilícito penal, ilícito político-administrativo e os atos de improbidade administrativa. A segunda tese diz o quê? Reconhecida na instância eleitoral a inexistência do fato ou negativa de autoria do réu, a decisão repercute na esfera administrativa. E a terceira tese, que compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral. Então, vamos para os fundamentos aqui do Supremo. O primeiro fundamento foi o Supremo observar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fala da independência de instâncias, que isso exige um tratamento sancionatório diferenciado, sem que olhar para ilícito civil, penal, político administrativo e improbidade administrativa. O segundo fundamento foi uma independência mitigada. A independência entre diferentes formas de persecução é abrandada por imperativos sistêmicos na hipótese em que, na esfera penal, seja possível reconhecer a inexistência do fato ou negativa de autoria. E o terceiro, o precedente do próprio Supremo, que fala que um agente público pode ser responsabilizado tanto por crime de responsabilidade como também por improbidade administrativa, sem que há que se falar em bis in idem, tema 576 de repercussão geral. O quarto é a aplicação ao caso eleitoral. Ele falou, essa compreensão aplica-se mesmo quando o fato é tipificado como crime eleitoral e também pode ser enquadrado como improbidade. O mesmo fato vai ser analisado na justiça eleitoral e também pela justiça comum, mas atenção a essa comunicabilidade. A independência entre as instâncias é relativa. Então, uma eventual decisão na justiça eleitoral sobre a inexistência desse fato implica na comunicação na esfera da responsabilidade civil. Mas eventual comunicabilidade ampla corroeria essa lógica constitucional da autonomia das instâncias. Por isso, a comunicação ela é restrita à inexistência do fato e negativa de autoria. Qual é a competência? Justiça comum processa e julga a improbidade, mesmo que esse fato seja crime eleitoral. E o quarto tema é sobre os crimes contra a honra de funcionários públicos, né? Houve uma DPF questionando a causa de aumento de pena nos crimes contra a honra praticados contra funcionário público. E o Supremo disse que é constitucional por não violar a liberdade de expressão e por resguardar, além da honra individual, a autoridade e também credibilidade da administração pública, o aumento da pena, que está lá no artigo 141, inciso 2 do Código Penal, para crimes contra a honra praticados contra funcionário público em razão de suas funções. Então, houve uma tensão de direitos fundamentais. O Supremo falou, de um lado, eu tenho a Constituição Federal assegurando a liberdade de expressão, e de outro lado, eu tenho a Constituição Federal tutelando no rol de direitos fundamentais, intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Primeiro, o que o Código Penal diz no 141, inciso 2, é que as penas cominadas contra funcionário público aumentam-se de 1/3 se qualquer desses crimes é praticado contra o funcionário público em razão de suas funções. E o fundamento dessa majorante não é na mera condição do servidor público ser vítima, mas na circunstância do delito ser cometido em razão da função que essa pessoa exerce. E aí aqui a gente teria uma dupla proteção. A proteção penal ultrapassa o plano estritamente individual e alcança a tutela institucional da administração pública, ou seja, as agressões dirigidas a esse agente estatal no exercício da função pode comprometer a regularidade, eficiência e a confiança social no serviço público. Ou seja, você pode criticar o servidor público à vontade. O que você não pode é cometer crime contra a honra. Calúnia, difamação, injúria, em razão das funções dele, são coisas completamente diferentes. Por isso que o Supremo julgou
nessa DPF que esse artigo 141, inciso 2, é constitucional. Então a gente finaliza aqui o informativo 1204, tratamos de dois temas muito importantes de repercussões gerais, uma DPF e um julgado sobre a classificação dos concursos na magistratura. Muito obrigado, agradeço aqui sua participação, comenta aqui embaixo se você gostou e está comigo. Vamos lá.